Oi, pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos determinar a altura de um triângulo equilátero de lado L e a diagonal de um quadrado de lado L. Quando a gente determinar essa altura e essa diagonal, nós vamos determinar a fórmula da altura de um triângulo equilátero e a fórmula da diagonal de um quadrado. E aí essa fórmula vai estar em função do lado do triângulo e do lado do quadrado. E aí você pode aplicar essa fórmula para qualquer triângulo equilátero, para qualquer quadrado. Bem, nós vamos começar com a determinação da diagonal de um quadrado. A gente observa que esse quadrado A, B, C, D, ele tem lados L, né? Qual é a característica de um quadrado? Ele tem os quatro lados iguais, né? E os ângulos internos de cada vértice mede 90 graus. Então, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 e aqui é 90. E a diagonal de um quadrado, ele divide esse quadrado em dois triângulos retângulos. Um é ABD e o outro é BCD. Eu vou desenhar aqui para vocês esses triângulos retângulos formados pela diagonal. Bem, como a diagonal de um quadrado tem essa característica, né, de formar dois triângulos iguais e retângulos, eu desenhei aqui para vocês, tá? Os dois triângulos retângulos formados pela diagonal. O primeiro é esse aqui, né, que é formado pelos vértices A, B e D. E esse aqui que é formado pelos vértices B, C e D. Bem, todo triângulo retângulo, né, nós podemos aplicar um teorema chamado Teorema de Pitágoras, que é esse aqui, onde envolve a hipotenusa, né, ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados de cada cateto. Então, a gente vai pegar esse triângulo aqui, B, C e D, e vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, primeiro a gente tem que saber quem é A é a hipotenusa. B e C são os catetos. Então, quem vai ser A dentro desse triângulo B, C e D? Vai ser a diagonal D ou L de lado? Bem, a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, né? E é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui, o ângulo de 90 está aqui, então a diagonal, a hipotenusa vai ser a diagonal. Então, aqui eu já posso colocar D ao quadrado. E os lados serão os catetos. Então, aqui vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? Como esses dois, né, catetos têm a mesma medida L, nós vamos somar L ao quadrado mais L ao quadrado, não dá L elevado à quarta potência, tá? Quando a gente já tem soma de duas letras, nós vamos somar os números que estão na frente da letra, que no caso aqui é 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, somar esse número e repetir a letra. Então, vai ficar diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Como é que a gente tira o quadrado daqui? A gente vai passar para o outro lado uma raiz quadrada. Então, vai ficar D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. E aí, nós temos que ver que dentro dessa diagonal, quem é que pode sair, né? Se tem alguém que pode sair dessa diagonal. O número 2, ele não pode sair dessa raiz quadrada, mas o L ao quadrado, ele pode sair dessa raiz aqui, porque ele é ao quadrado e a raiz é raiz quadrada. Então, sempre quando a gente tiver uma raiz quadrada e um número, né, elevado ao quadrado, ou uma letra elevada ao quadrado, esse número ou essa letra, ele pode sair para fora da raiz. E aí vai ficar D é igual a L raiz de 2. Então, aqui está a fórmula, né, geral
para qualquer diagonal de um quadrado, tá? De lado L, né? Então, a gente vai fazer agora a aplicação dessa diagonal aqui, dessa fórmula, dessa diagonal em exercícios, tá bom, gente? Então, esse exercício, ele fala o seguinte: calcule o lado de um quadrado cuja diagonal mede 8 raiz quadrada de 2 sobre 3. Então, eu já desenhei aqui, né, um quadrado, né? Eu não coloquei aqui os vértices, mas eu posso colocar A, B, C, D, né? Cuja diagonal, ele já deu o valor da diagonal, 8 raiz de 2 sobre 3. Bem, se é quadrado, qual é a fórmula da diagonal que a gente acabou de determinar? Diagonal é igual ao lado, raiz quadrada de 2, né? Nós não sabemos o lado desse quadrado, mas a gente sabe o valor da diagonal. Essa diagonal aqui mede 8 raiz de 2 sobre 3. Então, basta nós colocarmos na fórmula a medida da diagonal, tá? Nós não temos o L, então aqui vai ficar 8 raiz de 2 sobre 3, que é igual a L raiz de 2. E aí, quando a gente tem, né, dois lados com o mesmo número, nós podemos cortar, que no caso aqui vai ser a raiz de 2. E aí, a gente observou que sobrou só L desse lado daqui. E aqui só sobrou 8 sobre 3. Então, o lado desse quadrado vai ser 8 sobre 3. Então, basta a gente igualar o valor da diagonal com a fórmula da diagonal, que é L raiz de 2, tá? Se tiver termos iguais, a gente pode cortar. Se não tiver termos iguais, a gente vai colocar o 1 embaixo aqui do L raiz de 2 e multiplicar cruzado. E assim a gente vai encontrar o valor do lado do quadrado. Agora, nós temos um retângulo, tá? De vértices A, B, C e D. Nós não temos um quadrado, tá? Ele deu um lado que mede 4, outro lado que mede 5, e ele quer saber o valor dessa diagonal. A característica do retângulo, a característica do quadrado, é que a diagonal, né, ela divide esse retângulo, né, e a mesma coisa com o quadrado, em dois retângulos iguais, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês o triângulo, retângulo A, B e C, tá? Para a gente saber o que a gente vai fazer. Então, o triângulo, retângulo formado por esse retângulo A, B, C, D, né? Um deles é esse triângulo aqui, A, B e C. Ou seja, eu peguei esse triângulo aqui, tá? O lado maior mede 5, o lado menor 4 e a diagonal D, ou seja, a que a gente quer determinar. No retângulo, não tem como a gente usar a fórmula da diagonal de um quadrado, que foi a fórmula que a gente achou D igual a L raiz de 2. No caso aqui, a gente vai ter que fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras. Dentro da fórmula do Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Bem, quem é a hipotenusa no caso aqui? É A. Quem é a hipotenusa aqui nesse triângulo retângulo aqui? É aquela que está, é o lado, né, que está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, é o D. E 5 e 4 são os catetos. Então, como vai ficar a fórmula? Então, substituindo aqui na fórmula, né, A agora é D ao quadrado, B vai ser 5 ao quadrado e C vai ser 4 ao quadrado. Resolvendo essas potências aqui, a diagonal quadrado é igual a 41. Agora, a gente vai tirar esse quadrado daqui e passar para o outro lado a raiz quadrada. Então, D igual a raiz quadrada de 41. Como a raiz quadrada de 41 não tem um número exato, a resposta vai ser essa aqui. Então, D igual a raiz quadrada de 41. Vocês observaram que no quadrado e nesse retângulo nós
aplicamos o Teorema de Pitágoras, então quando a gente trabalhar, né, qualquer figura, né, que forma, né, um triângulo, retângulo, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, que no caso é o quadrado, no caso é o retângulo, a gente também tem o losango, né, que ele forma, né, as diagonais se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. E aí a gente pode utilizar o artifício do Teorema de Pitágoras para achar algum dos catetos ou da hipotenusa. Então agora nós vamos determinar a altura de um triângulo equilátero de lado L. Então tá aqui, né, o triângulo ABC, né, que tem lados, todos os três lados iguais, porque triângulo equilátero tem todos os três lados iguais. Ele quer saber a altura do triângulo equilátero. A altura, né, é esse segmento aqui, CH, né, que é representado pela letra H minúscula, tá? Então, a gente quer determinar essa altura aqui. Bem, se a gente for observar aqui, essa altura, né, o que ele faz com o lado BC? Ele forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele divide, né, o triângulo ABC em dois triângulos, AC e H e BC e H, tá? A altura, né, qualquer altura de qualquer figura, ela forma na base um ângulo de 90 graus. Bem, como é um triângulo equilátero, né, essa altura também representa a bissetriz, tá, desse vértice C, ou seja, divide o ângulo todo C, né, em dois ângulos iguais, e essa altura também é a mediana, tá, desse triângulo. O que é a mediana? A mediana divide o lado, né, em duas partes iguais. Então, se isso tudo aqui é L, esse pedaço todo aqui, né, H até B, é L sobre 2. A mesma coisa aqui, né, de AH é L sobre 2. Bem, para a gente determinar a altura, basta um triângulo retângulo só. Eu vou escolher ou o ACH ou o HCB. E aí, a gente fica com o triângulo, né, BCH, que no caso é esse aqui que a gente vai utilizar para encontrar o H. O lado, né, BC é L e o lado HB, como a gente disse, é L sobre 2, porque a altura é a mediana, mesma coisa que a mediana no triângulo equilátero. Bem, triângulo retângulo, qual o artifício que nós temos? Teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados de cada cateto. Então, basta a gente identificar quem é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, é o lado do triângulo equilátero. E a altura, né? E o outro lado, que é lado sobre 2, serão os catetos. Então, agora nós vamos aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Ou seja, eu substituí a hipotenusa e os catetos. Bem, agora a gente vai resolver essa potência aqui, né? L sobre 2 ao quadrado, observa que eu coloquei entre parênteses. Por quê? Porque eu tenho uma fração aqui, tá, gente? Que eu vou levar ao quadrado. Muita atenção nesse momento aqui, porque às vezes o aluno, ele faz L ao quadrado sobre 2, e não é. É L sobre 2, tudo isso ao quadrado. Significa dizer que o L vai ser ao quadrado e que o 2 também vai ser ao quadrado. Então, o aluno, às vezes, ele erra essa questão porque ele não coloca o 2 ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 sobre 4. Agora, nós vamos trocar de lados. Como a gente quer determinar o H, nós vamos passar o H para o outro lado e o L ao quadrado para o outro lado. Então, ficou menos H ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado.
Bem, como nós temos uma fração aqui, a gente vai ter que encontrar o MMC. O MMC de 1 e 4 é 4, né? Então, onde tem 1, eu vou colocar o 4. Então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1, porque aqui já é 4 e aqui é 4. Agora, nós vamos pegar esses números aqui que a gente colocou aqui e multiplicar pelos números de cima. Menos 4h ao quadrado é igual a L ao quadrado, menos 4L ao quadrado. Bem, aqui a gente tem uma diminuição, né? Onde eu tenho 1L ao quadrado menos 4L ao quadrado. Então, na soma, na subtração, nós vamos fazer a soma ou a subtração do número que está na frente da letra. E a letra a gente vai manter. Menos 4h ao quadrado vai ser igual a menos 3L ao quadrado. Porque aqui era 1, aqui é menos 4, mantém o sinal do número maior e subtrai. Regra da subtração, mantém o sinal do número maior e diminui. Agora, a gente vai multiplicar por menos 1 e encontrar o valor de H. Trocando de sinal, todos ficaram positivos. Agora, eu vou passar o 4 para o outro lado, dividindo na forma de fração, e aí a gente vai encontrar o valor de H. H ao quadrado, então, é 3L ao quadrado sobre 4. Vamos tirar a raiz quadrada, né? Tirando o quadrado disso aqui, é a mesma coisa que passar a raiz quadrada para o outro lado. Então, nós vamos ter duas raízes quadradas no numerador e no denominador. Então, H vai ficar, né? A raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4. Dessa raiz do numerador, a única coisa que pode sair dessa raiz é o L ao quadrado, tá? Porque a raiz é quadrada. Então, esse L aqui vai para fora da raiz e o 3 ele vai manter. E a raiz quadrada de 4, ela tem um resultado exato, que no caso é o número 2. Então, tá aqui a fórmula da altura do triângulo equilátero de lado L. H igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, por exemplo, se eu quero calcular a altura de um triângulo equilátero que tem lado 5, basta tirar o L daqui e botar o número 5 aqui. Então, no caso, vai ficar igual, H é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Então, você sabendo a fórmula da altura de um triângulo equilátero, vai facilitar muito o cálculo de vocês, porque você não vai precisar fazer todo esse processo para encontrar a altura. Sabendo a altura, basta substituir o lado. Agora, nós vamos fazer um exercício, né, que tem os itens A, B e C, né, que são triângulos, e a gente vai querer encontrar, né, o valor da letra X em cada figura. Então, vou mostrar para vocês as figuras. Essa aqui é o item A dessa questão, né, onde a gente vai querer determinar esse valor de X. Essa aqui é outro triângulo também, onde a gente vai querer encontrar o valor de X, que está aqui agora. E a letra C, nós temos um triângulo que não é equilátero, é isósceles, tá? E a gente quer encontrar essa letra X aqui. Bem, começando com a letra A, né? Ele diz que o triângulo ABC é equilátero, né? Então, se aqui é 8, significa dizer que aqui é 8 e que aqui tudo, AB, é 8. Mas o que a gente quer encontrar nesse triângulo ABC, que é equilátero? A gente quer encontrar o valor de X. Mas quem é X? X vai ser a altura desse triângulo equilátero ABC, tá? A altura, por que a gente sabe que é a altura, né? Porque é um segmento, né, que forma um ângulo de 90 graus em uma das bases do triângulo equilátero. Nós já desenvolvemos a fórmula da altura do triângulo equilátero que envolve o lado. A fórmula é essa aqui. H de altura é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, se você quiser determinar o H e tiver o L, você vai conseguir encontrar a altura. Ou se você quiser encontrar o lado, sabendo o H, você vai conseguir encontrar o lado. Nessa questão aqui, ele deu o lado. O L é 8 e o H é X. Então, a gente vai substituir
L, 8 e HX e ver como é que vai ficar. X vai ser igual a 8, raiz de 3 sobre 2. O 8, né, e o 2 dá para a gente simplificar. Então, a resposta vai ser x é igual a 4 raiz de 3. O item B, o triângulo ABC, ele é equilátero, tá? Se a gente for observar aqui, né, o que a gente quer determinar é esse segmento AB aqui. Então, primeiro nós temos que localizar, né, quais são os lados e qual é a altura. Como ele está deitado, né, não está naquela forma que a gente está acostumado a fazer, eu desenhei esse triângulo aqui e a gente vai escolher ou o primeiro ou o segundo triângulo para colocar aqui e vamos colocar as informações aqui. Então, eu já coloquei aqui, né, um ângulo de 90 graus, que no caso é esse segmento aqui, tá, que mede raiz quadrada de 3. Esse vértice aqui vai ser o vértice B e aqui vai ser o vértice A. E eu vou colocar aqui um vértice H, tá? Que vai ser esse vértice H aqui que a questão não deu. Então, vamos lá. E o segmento AB mede X. Nós já determinamos a altura, né, de um triângulo equilátero. E a gente observa nesse triângulo equilátero que a altura é raiz quadrada de 3. A fórmula é H é igual a L raiz 3 sobre 2. Então, basta a gente saber quem é H e quem é L nesse triângulo aqui. A altura é aquele segmento que forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura vai ser raiz quadrada de 3. E x é o lado do triângulo retângulo. Então, a gente vai substituir esses dois valores nessa fórmula aqui. Raiz quadrada de 3 é igual a x raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós vamos colocar 1 aqui embaixo da raiz quadrada de 3 e vamos fazer a multiplicação cruzada, tá? Então, 1 vezes x raiz de 3 vai ficar x raiz de 3 e 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. Bem, se eu tenho a raiz de 3 nos dois lados, a gente pode cortá-las. E aí, o que sobrou para x é o número 2. Então, a resposta para o lado desse triângulo equilátero é 2. O item C, ele não é um triângulo equilátero, tá? Ele é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles, ele tem dois lados que tem a mesma medida e uma base que tem a medida diferente. Esses dois tracinhos aqui desse lado e desse lado significa dizer que esse segmento BC é igual ao segmento AC. Então, se aqui é 6, aqui também vai ser 6. E esse segmento C até o H é a altura desse triângulo isósceles. Além de ser a altura, né, esse segmento vai ser bissetriz desse vértice C, ou seja, vai dividir o ângulo em duas partes iguais. E essa altura também vai ser a mediana dessa base aqui. Então, se isso tudo aqui vale 4, né? Essa altura, que eu coloquei o ponto aqui de H, ela vai dividir esses dois segmentos em duas partes iguais. Então, no caso, HB vai ser 2 e AH vai ser 2. E para a gente, né, encontrar o valor de x, nós vamos escolher um desses triângulos retângulos para a gente trabalhar. Então, no caso, eu já deixei adiantado aqui, esse triângulo aqui. Eu vou trabalhar com o triângulo BCH. Então, vou colocar aqui, né? BC e H. E vou passar para cá as informações. Aqui é 6, aqui agora é 2 e aqui é x. Tá? Como isso aqui não é um triângulo equilátero, não dá para determinar através da fórmula que a gente encontrou
do triângulo equilátero. Nós vamos utilizar, né, o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo, né, onde 6 vai ser a hipotenusa, porque é o lado oposto, é um ângulo de 90 graus, e 2 e x são os catetos. Então, substituindo valores das hipotenusas e dos catetos, nós temos que a hipotenusa é 6 ao quadrado, um dos catetos vai ser x ao quadrado e o outro cateto vai ser 2 ao quadrado. Então, 36 é igual a x ao quadrado mais 4. Eu vou trocar de lado, tá? Vou passar a letra para o outro lado e o número para o outro lado, trocando de sinal. Então, ficou menos x ao quadrado é igual a 4 menos 36. Vou multiplicar tudo por menos 1 e vou tirar a raiz quadrada. Então, multiplicando por menos 1 vai ficar todos os lados positivos. Tirando a potência do x ao quadrado, eu vou passar para o outro lado como raiz. Ficou raiz quadrada de 32. A raiz quadrada de 32 não tem um número exato, mas dá para a gente fazer a fatoração. Então, a altura, né, desse triângulo retângulo aqui, né, que no caso é x, vai ser igual a 4 raiz de 2. É bom você aprender a fazer a fatoração, porque na maioria das vezes, concurso, a gente vai ter como resposta, geralmente, a raiz fatorada. Então, gente, a nossa aula terminou. Encontramos, então, a altura do triângulo equilátero, né, e a diagonal do quadrado. São fórmulas importantes que a gente tem que ter em mente, pois vai facilitar muito o cálculo da gente, quando a gente tem essa fórmula na cabeça. Além disso, nós fizemos outros exercícios, né, com outros tipos de triângulo e retângulo, e aplicamos também o teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tirado todas as suas dúvidas. Caso ainda exista dúvidas, vocês podem deixar um comentário que eu vou responder. É um prazer eu responder esses comentários. Quem gostou dessa aula pode curtir, né? Quem quiser se inscrever nesse canal para receber mais vídeos em relação a essas matérias, né, de matemática básica, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.